Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está assistindo essa aula no replay, deixa aqui a sua dúvida, porque eu gosto de responder pessoalmente a todos os comentários que eu recebo durante as aulas. Sejam todos muito bem-vindos, então. Hoje teremos uma super aula para falarmos sobre toda a construção do atendimento ao nosso cliente. Desde o momento em que recebemos um primeiro contato de um possível cliente, né? Vamos voltar lá no comecinho. Alguém me pediu uma proposta de projeto, como conduzir esse atendimento, como fazer o fechamento de fato, conseguir fazer o fechamento desse projeto, como conduzir o cliente durante todas as etapas de projeto. Então aqui nós teremos hoje um apanhado de absolutamente tudo relacionado ao atendimento ao cliente. Pega aí papel e caneta, porque tem muito conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar então conseguir um cliente e agora, né? O que eu faço? E aqui a gente está falando desde o momento em que alguém entra em contato com você para pedir um orçamento, para perguntar sobre o seu trabalho, para entender como você trabalha, como são os seus projetos, mas também estamos falando de clientes que já fecharam o orçamento conosco. Nós iremos falar aí de um conjunto, de um todo, né? E por que esse assunto ele é extremamente relevante? Eu diria que basicamente por dois motivos. O primeiro deles é porque nós saímos da faculdade e de fato nós não sabemos como conduzir os nossos clientes, né? Como eu converso com as pessoas que entrarem em contato comigo, de que forma eu ofereço o meu trabalho para elas, como eu me torno alguém que realmente é uma autoridade, alguém que tem uma postura bacana, né? Que é valorizado pelo seu trabalho. Primeiro ponto é esse, nós não aprendemos isso em lugar nenhum, então cabe a nós buscar essa informação. E se você está aqui, você já está buscando por essa informação. Isso é muito legal. O segundo grande ponto é que a grande maioria, né, dos profissionais perdem os seus orçamentos, os seus projetos, pelo fato de não saberem conduzir o cliente. O que eu quero dizer com conduzir o cliente? Eu estou me referindo a você saber não apenas atender, mas vender, gerar valor, né? Mostrar os seus diferenciais. E vai muito além disso, né? Porque depois que eu fecho o projeto, existe um mundo à parte. E esse mundo à parte, ele pode ser um grande aliado seu ou ele pode realmente lhe gerar as maiores dores de cabeça da sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós não sabemos a maneira certa de conduzir o cliente, as etapas corretas de projeto, né, as etapas corretas de atendimento ao cliente, nos causa uma série de problemas. E quais seriam esses problemas? O primeiro deles é erro de comunicação entre você e o cliente. O que ocasiona, então, quando eu não tenho um processo de atendimento ao cliente correto? Retrabalho nos meus projetos, né? O que eu retrabalho? É pedido de alteração o tempo todo, né? Quem aí já passou por esse problema de nunca conseguir concluir o projeto? Porque o cliente fica solicitando alterações porque não tem fim, ou porque você acabou entregando mais do que você recebeu, porque o cliente entendeu errado, né? E por aí vai. Seu lucro vai por água abaixo, você acaba tendo uma série de problemas e trabalhando muito mais do que deveria, e principalmente não tendo o seu cliente satisfeito com o seu trabalho, né? Afinal de contas, nós queremos que o resultado do nosso trabalho gere indicações, gere satisfação do nosso cliente, e para isso eu preciso ter um atendimento mais profissionalizado. Essa que é a palavra certa. Quando você entende que realizar um projeto existe um processo, assim como quando você faz qualquer coisa na sua vida. Se você, por exemplo, vai fazer um exame, né? Vai lá no hospital fazer um exame. Existe um procedimento, não existe? Você chega lá, para na recepcionista, você entrega os documentos para ela
vai separar o seu horário, vai conferir o seu horário, vai te passar para um outro profissional, né, para pegar suas informações, preparar, para depois, sei lá, a enfermeira te chamar para fazer o exame e depois te entregar o resultado. Não, é um procedimento, não existe a possibilidade de você chegar no hospital, entrar a porta dentro e fazer o exame, né? Não existe isso. E o nosso trabalho não pode ser diferente, né? Não é aquela coisa do cliente me ligar e falar: oi, Yasmine, eu tô pensando aqui, tô achando que eu quero alterar tal coisa no projeto. Te liga 8 horas da noite, 10 horas da noite, te manda o WhatsApp, assim, a la louca, né? Isso acontece muito. Aquela coisa de não darmos limites para as pessoas, mas principalmente isso acontece pela falha da nossa comunicação, pela nossa falta de posicionamento. E isso tudo tá ligado porque ninguém nunca nos ensinou isso. Eu, particularmente, aprendi isso no meu dia a dia, batendo muita cabeça, mas foi na prática, né? Ao longo aí desses quase 9 anos de escritório, todos os dias trabalhando, atendendo muitas pessoas, eu fui percebendo que eu tinha muitos problemas. Retrabalho, né? Alteração de projeto, levava muito mais tempo do que deveria, muitos questionamentos do cliente, muitas cobranças, né? O projeto vai vir quando? Quando é que você vai me entregar? Eu acho que tá atrasado, você me prometeu tal coisa. E aí fica aquela comunicação, aquele ruído, né, de comunicação super chato, super desagradável, que acaba desgastando a sua relação com o seu cliente. Então vamos aprender aqui, né, exatamente como conduzir. E já digo de começo, né, não existe a fórmula secreta. O que eu vou ensinar aqui para vocês não é uma verdade absoluta. Na verdade, é o que eu aplico, né? Porque tudo que eu trago aqui não é teoria de livros, é o que eu aplico na minha vida, que eu já apliquei e que deu certo para mim e dá certo para os meus alunos, né? Então, eu acredito que vai dar certo para todo mundo que está aqui também. Mas, claro, à medida que você pode usar isso como seu modelo e ir adaptando a sua vida, ao seu jeito, a maneira como você prefere trabalhar. Combinado, minha gente? Então é o seguinte, vamos apertar o aviãozinho aqui, vamos enviar essa live para um colega que a gente percebe que está passando perrengue, que precisa de ajuda? Eu ajudo vocês e vocês ajudam os colegas de vocês e somos todos uma grande corrente para vivermos aí de arquitetura, né? Designer ou engenharia, que eu sei que não tem só arquitetos aqui comigo sempre nas nossas aulas. Bom, então para a gente começar, vamos falar de uma forma mais macro, mais ampla. Inclusive, quem encaminhar, coloca aqui para mim. Enviei a live para um amigo, para mim saber que você está participando comigo aqui. Então, vamos primeiro falar de macro, né? Um assunto macro, conteúdo macro, depois a gente vai aprofundar em cada um desses itens aqui que estão, inclusive, início e entrega do projeto, né? A gente vai fazer o fechamento completo, desde o contato até o fechamento completo. Primeiro, então, é o contato, né? A pessoa entra em contato com você. Primeira coisa que acontece, certo? Esse contato, ele pode acontecer via telefone, via WhatsApp, né? Através de uma indicação. E aí, o que acontece, né? Existe algo que eu preciso te falar para que você não fique criando uma expectativa ou se frustre com o processo. O que acontece? Antigamente, para eu conseguir um cliente, né? Quando eu comecei, qual foi o caminho que eu percorri? Eu fui lá, abri um escritório, então eu fui lá e peguei todas as minhas economias, montei um espaço super bacana e fiquei lá sentadinha esperando que um cliente aparecesse. E lá na época que eu me formei há 8 anos e meio atrás, o que acontecia? De certa forma, o nosso trabalho ele era realizado através de indicações, né? Então, ninguém nunca entrou no meu escritório por conta própria, nem naquela época. Então, assim, eu fiz todo um investimento no espaço que era para mim ficar lá dentro, porque o meu cliente muito pouco ia lá e nenhum cliente foi até mim por conta
do meu escritório, né, do meu espaço físico. Então hoje eu faria completamente diferente. Mas na época eu fiz dessa forma. E naquela época nós vivíamos sim muito de indicações. Por quê? Porque não tinha Facebook, não tinha o Instagram, não tinha o YouTube. Talvez até tinha Facebook, mas não era com esse propósito. E aí a nossa maneira de captar clientes era basicamente esperar que alguém nos indicasse ou fazer networking, né? Conhecer algumas pessoas e essas pessoas me trazerem clientes. Basicamente, era esse o processo para eu ter um novo cliente. E aí, você concorda comigo que esse processo como um todo, ele me trazia o quê? Um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Era algo mais demorado, né? Eu não tinha 10, por exemplo, 10 propostas de projeto para fazer num dia. Isso não acontecia. Por quê? Porque a minha captação ela era muito reduzida. Ela se resumia a pessoas conhecidas próximas de mim. Então, pensa só. Hoje em dia, nós temos a rede social como a maior ferramenta para captação de clientes, né? Quem ainda tem resistência de ir para a rede social, acha que é blogueirice, que é bobagem, meu amor, só tem uma coisa para te falar: se você não está na rede social, você não existe. Essa é a mais pura verdade. E o acesso das pessoas a nós ficou muito mais fácil. Hoje, se eu penso, vou contratar um arquiteto, eu vou lá para o Instagram, eu vou para o Google, eu começo a pesquisar e eu facilmente, né, eu praticamente entro na casa desse profissional, porque o Instagram é praticamente como se fosse a nossa casa. Por quê? Porque os stories nós mostramos a nossa vida, né? A gente mostra a nossa casa, mostra o nosso cachorrinho, nosso dia a dia. Então a pessoa que está pensando em nos contratar ou contratar um profissional, ela tem a oportunidade de se aproximar de nós de uma forma muito próxima, sem que ela precise entrar em contato, sem que ela precise, de fato, que eu saiba que ela está me acompanhando, né? Ela chega ali, silenciosa, e fica por ali acompanhando. Isso faz com que a maior oportunidade disso, primeiro, é quebrar a barreira que existe entre arquiteto e cliente, né? Porque nós sabemos que existe no mercado ainda uma certa, não sei se a palavra certa seria resistência, mas existe um distanciamento, né, entre o arquiteto e o cliente. Aquela sensação de, eu acho que o arquiteto custa caro, eu acho que não é para mim, eu acho que eu não tenho condições de executar o projeto que esse profissional vai fazer. E aí cria-se uma série de questionamentos, né, com relação ao cliente. Quando o cliente tem a oportunidade de se aproximar do meu trabalho sem necessariamente se expor, né, que é pedir um orçamento, pedir um projeto, a gente começa a trabalhar essa pessoa para que ela fique pronta para comprar de mim. Então, a rede social, ela nos oportuniza isso. E além disso, ela nos oportuniza acessar muitas pessoas. Hoje eu posso vender um projeto para absolutamente qualquer lugar do mundo, né? Não só do Brasil. Eu posso vender um projeto para qualquer país, para qualquer estado, para qualquer cidade. Por quê? Porque a rede social alcança qualquer pessoa. E como consequência, talvez que muitas vezes nos frustra, e foi por isso que eu comecei a falar disso, é que começam sim a chegar vários pedidos de orçamento. E nem todos se concretizam. Muitos são apenas especulação. Existem sim aqueles orçamentos que são potenciais, que o cliente de fato está procurando por um profissional, só que talvez eu não estou sabendo atender ele da maneira certa. A gente vai falar sobre as etapas. Eu não estou sabendo ser persuasivo e vendedor, porque entenda algo, você, arquiteto, engenheiro, designer, você não nasceu vendedor. Nós não nascemos pessoas vendedoras, né? Nós somos pessoas extremamente técnicas. E toda pessoa técnica, ela tem muita dificuldade para vender.
Então, quando eu tenho consciência de que eu não tenho essa habilidade desenvolvida de forma nata dentro de mim, claro que eventualmente, né, alguém aqui vai ter essa habilidade desenvolvida, mas naturalmente não temos. Eu não tinha de jeito nenhum. Vender pra mim era assim um bicho de 7 cabeças, era terrível, era péssima, péssima, péssima vendedora. E aí acontece sim, de muitas das propostas que eu recebo, eu perco porque primeiro eu não tenho essa estrutura de etapas de atendimento e não sou persuasiva e vendedora. Mas também acontece de muitas vezes ser apenas especulação. Porque antigamente, como eu fazia para pedir um orçamento para um arquiteto? Eu ligava para ele, eu agendava uma visita no escritório dele, eu me deslocava, né? Então tinha todo o envolvimento. Hoje, eu pego meu celular, eu escrevo um direct: olá, fulano, tudo bem? Quanto você cobra? E é muito fácil. E sim, existe muita especulação. Então entenda que, da mesma forma que você tem a possibilidade de alcançar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, você também vai ter os curiosos e tá tudo certo, né? Fique em paz com isso, porque você vai passar por isso e não significa que você é incompetente. Não, né? Claro que se eu não estou sabendo vender de forma alguma, eu preciso buscar esse conhecimento. Mas muitas vezes também é especulação, tá? Então saber dosar é bem importante. Então eu queria só fazer esse parênteses no assunto, porque a gente acaba se frustrando muitas vezes por conta da rede social. Bom, mas existe então o primeiro contato, aquele momento em que me solicitam uma proposta de projeto. Nesse momento, é muito importante que você esteja protegido, né, com a sua armadura da calma, da paciência, da plenitude, porque as pessoas vão chegar para você e vão falar: olá, fulana, tudo bem? Quanto custa um metro quadrado? Né? Olá, fulano, tudo bem? Como você cobra um projeto? E você não vai responder para a pessoa: eu cobro tantos reais o metro quadrado. Nunca, jamais, never. Não. Você não trabalha por metro quadrado, você trabalha em horas trabalhadas. Não é o tema da nossa aula de hoje, mas que fique bem claro isso. Se você tem dúvida sobre isso, busca ali no meu IGTV, no meu YouTube, tem vários conteúdos sobre isso, certo? Então, gente, o cliente vai entrar em contato com você dessa forma. E calma, você não precisa pegar, né, uma mão de pedras e ir para cima dessa pessoa porque ela tá te perguntando isso. Como assim? Tá me perguntando de uma forma como se eu vendesse coxinha na padaria. Essa que é a verdade, é assim que as pessoas chegam. Só que eu tenho que ter clareza e consciência de que as pessoas não possuem obrigação de saber o que nós fazemos. E sim, gente, existem uma grande massa de pessoas, potenciais clientes, que não sabem até hoje o que é o trabalho de um arquiteto, de um engenheiro e de um designer. Essas pessoas não têm o conhecimento e também não têm a obrigação de saber. É a nossa obrigação explicar. Então, depois eu vou falar como conduzir, né, esse primeiro contato, mas vamos falar aqui de uma forma mais geral primeiro. Depois do contato, é muito importante que eu faça a minha filtragem. O que eu estou querendo dizer com a filtragem? Não necessariamente você precisa fazer todos os projetos que aparecem para você. Como assim, Yasmine? Acabei de me formar, acabei de começar o meu escritório, como assim eu vou negar projetos? Calma, não estou falando que você deve negar projetos. Eu estou falando que talvez não seja um projeto que você tem conhecimento, não seja uma área que você domina, né? Talvez, sei lá, é algo que você nunca fez, que é muito distante da sua realidade, da sua mínima experiência como estagiário, como recém-formado, e talvez não valha realmente a pena. Ou a pessoa, por exemplo, quer uma consultoria, que é algo que você não tem afinidade para realizar. Então é importante filtrar. Claro que no início a gente tenta fazer sim o máximo possível de projetos, né? Porque a gente quer ter experiência,
A gente também quer se descobrir como profissional, a gente quer saber como são as demais áreas, e eu acho que sim, é muito válido vocês fazerem projetos diferentes. Nós temos boletos para pagar, né, minha gente? Todo mundo tem conta para pagar. Então a gente também tem que entender que faz parte de uma questão financeira. Mas essa filtragem vai ser cada vez mais relevante à medida que você começa a conquistar os seus clientes, que você começa a ter um fluxo de projetos, você sim começa a escolher os seus projetos. E ainda por cima, claro, você começa a definir seu nicho, seu público, né, o seu posicionamento, e aí você de fato é que vai selecionar. Então, filtro antes de começar qualquer coisa, né? Então, assim, não. A pessoa me perguntou: olá, tudo bem? Quero fazer um projeto, você pode vir me visitar? Calma aí, respira. Ninguém vai sair correndo visitar pessoas que não conhece, que não tem ideia do que ela realmente quer, do que ela precisa. Calma, filtra, né? Vamos entender o que essa pessoa quer inicialmente, para depois eu ter qualquer movimento. Bom, depois do filtro, então, vai ter a questão do agendamento da minha primeira reunião, que eu vou explicar sobre isso em seguida. Depois vem a apresentação da proposta, né? Então, observe, ninguém mais, gente, deve enviar propostas por e-mail, por WhatsApp. A pessoa entrou em contato, quer um orçamento de um projeto. Simplesmente vai lá e manda uma proposta sem mal conversar com a pessoa. Não, tá errado. A gente vai falar muito sobre isso. Depois da apresentação de proposta, então vai vir o fechamento do contrato, onde eu assino o contrato com o meu cliente. Vai ter o início do projeto, a gente vai falar sobre as etapas de projeto também. E aí sim a gente conclui, né, todo o ciclo. Mas vamos aprofundar em cada um deles. Bom, antes da gente falar sobre a primeira reunião, eu quero te atentar para esse ponto que é bem importante. Atenção no primeiro contato. Por quê? Porque a primeira impressão é a que fica. Exatamente aí, Júnior. A Yasmine sempre fala, nunca fazer levantamento antes de fechar o contrato ou receber um sinal. E a gente vai falar sobre isso também. A pessoa entrou em contato com você, muita calma nessa hora. Por quê? Porque a primeira impressão é sempre a que fica. Se você está chegando aqui pela primeira vez na minha live, na minha aula, você criou uma primeira impressão da Yasmine. Sei lá, pode ser que a Yasmine hoje não tá num dia bom, não é o caso, que eu tô super de boa aqui para dar essa aula. Mas, por exemplo, eu não tô num dia bom, não tô muito afim, venho aqui, faço uma aula mais ou menos, né? E qual é a impressão que você vai ficar sobre mim se é a primeira vez que você está tendo contato comigo? Uma impressão ruim, certo? E quando eu também não faço um primeiro atendimento com calma, com atenção, com cuidado, eu vou te explicar como fazer esse atendimento. Você pode simplesmente afastar o cliente já de cara, né? Então, cuidado, quando a pessoa entra em contato com você pelo direct do Instagram, não simplesmente começa uma conversa ali sem dar muito cuidado, muita atenção. Não, eu particularmente eu não converso no direct com os clientes, né? Com os clientes que entram, que pedem orçamento. Primeira coisa que eu falo, me passa o seu WhatsApp para seguirmos a conversa. Por quê? Porque aí eu vou mandar um WhatsApp para essa pessoa e vou falar o seguinte: olá, fulano, tudo bem? Aqui é a Yasmine, arquiteta. Você entrou em contato comigo pelo meu Instagram. Eu estou fazendo contato com você, pois eu gostaria de agendar um horário para que eu possa te ligar e te perguntar como eu posso te ajudar. Certo? E aí você já nivela a conversa. Você já tem uma postura muito diferente do que simplesmente ficar ali no direct conversando. Porque o direct, gente, o direct não é para isso. Não é para fechar projeto. O direct é para conversar com as pessoas, para ter uma troca,
mas não é o lugar para fechar orçamento, certo? Então a pessoa entrou em contato, atenda ela bem, né? Olá, prazer, obrigado por ter entrado em contato conosco. Você pode me fornecer o seu WhatsApp para que possamos continuar a conversa por lá? Se a pessoa é uma curiosa, não tá afim, ela já nem vai dar o WhatsApp. Ela vai falar: ah, mas eu quero saber quanto que é o valor do projeto. Ah, mas eu só quero saber quanto é o valor da hora. Quanto que é o valor do metro quadrado. Da hora nunca ela vai falar, né? O valor do metro quadrado. E você vai dizer: olha, fulano, eu não trabalho desta forma, eu preciso realmente te conhecer, entender o que você precisa, né? Quais são as suas necessidades. Para isso, eu preciso conversar com você com mais detalhes. Você pode me fornecer o seu WhatsApp para seguirmos a conversa? Se a pessoa é interessada, ela já vai perceber, opa, eu não tô falando com qualquer um. Essa pessoa realmente, ela, né, tem uma postura, ela realmente leva a sério o seu trabalho. Porque, vamos combinar, nós trabalhamos com algo que tem um grande fator de responsabilidade, de investimento do nosso cliente, envolvimento, né? Então, vamos parar, gente, de tratar o nosso trabalho como se fosse qualquer coisa. Se eu trato o meu trabalho como projeto, como obra, de qualquer jeito, como eu espero que as pessoas me tratem e me vejam diferente? Né? Como você espera ser bem visto, ser valorizado, se você fica aí no direct passando o valor de metro quadrado? Sem nem sequer perguntar o nome da pessoa direito. Sem nem sequer saber o que a pessoa realmente quer. Não, só um pouquinho. O nosso trabalho, ele é extremamente personalizado. Eu preciso desse tempo com a pessoa. Se ela não tem esse tempo para me escutar, para conversar comigo, me desculpa, mas ela não vai me contratar. Entende? Ela não vai te contratar. Ela simplesmente, ou ela até vai contratar alguém, mas ela tá nem aí pro resultado. Ela tá nem aí para o que ela vai receber. Ela só quer saber de preço. E aí, cabe a nós não aceitarmos trabalhar dessa forma. Eu não trabalho por qualquer coisa, não. Para mim, a arquitetura tem que fazer sentido. Aí, Yasmine, mas eu tenho conta para pagar. Eu sei que você tem conta para pagar, todos nós temos. Agora, você concorda comigo que você só será valorizado se você começar se valorizando? E aí, ninguém tá falando de negar projetos, né? De não atender as pessoas, não. Eu tô falando de você se posicionar e começar desde o início já gerando uma boa impressão. Porque aquelas pessoas que têm uma boa intenção, que realmente querem um trabalho de qualidade, que é o que você vai prestar, ela não vai se negar de conversar com você, né? Ela vai achar uma atitude bacana. Então, muito cuidado com a primeira impressão, né? A primeira impressão é sempre aquela que fica. Bom, aí, então, a pessoa fez contato com você, você pediu o WhatsApp dela para você continuar a sua conversa. Até aqui, ninguém vai sair para fazer levantamento, ninguém vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o nosso tempo vale money, minha gente, vale dinheiro. O nosso tempo é o que paga as nossas contas. Se você gastar o seu tempo com qualquer coisa, você não vai conseguir fazer 3, 5 projetos durante um mês, ganhar mais de 10 mil reais. Por quê? Porque você está perdendo tempo, talvez com uma pessoa que não tem interesse. Então, você primeiro vai pegar o telefone dela. E como você vai fazer, então, esse primeiro contato? Né? Você tem duas opções. Você pode convidar essa pessoa para fazer uma chamada de vídeo. E vai ter algumas pessoas que vão aceitar, outras que vão ter vergonha, outras que vão ficar um pouco assim, outras que vão aceitar. Ou você pode também ligar para essa pessoa. Eu não faria, tá, inicialmente, um atendimento somente por mensagens do WhatsApp. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa escreve, mas ela se expressa não da forma que talvez ela gostaria. Talvez ela vai te falar por mensagem, alguma coisa mais superficial, vai responder por responder, e você não vai conseguir perceber e sentir esse cliente.
E por que é tão importante quando eu vou fazer esse meu primeiro contato, eu perceber esse cliente, né? Eu sentir esse cliente. Porque tudo que vai acontecer durante essa primeira conversa, que são essas perguntas que eu já vou passar por elas e mais algumas, você vai construir a sua bagagem de argumentos para a próxima reunião, que vai ser a reunião de proposta. E eu vou explicar também um modelinho de proposta. Então, pensa comigo. Você não vai conseguir ser vendedor, persuasivo, argumentar, né, argumentos de vendas com uma pessoa que você não conhece. Eu recentemente conversei com uma aluna e ela me falou: Yasmin, eu tô recebendo bastante pedidos de orçamento, só que na hora do fechamento eu não tô conseguindo concretizar a venda. E aí eu perguntei para ela: como você tá conduzindo a sua primeira reunião, né? Ah, eu falo muito rapidamente com o cliente. Então aí é que tá o erro. Porque primeiro, venda, gente, venda é uma conversa, é um envolvimento. É eu falar com os sonhos, com os medos, né, com os desejos do meu cliente. Como eu vou fazer essa conversa se eu não sei quem ela é? Se eu não sei o que o cliente espera, quem ele é, como ele pensa, o que ele deseja. Fica praticamente impossível. Fica impossível eu vender algo para quem eu não conheço. Né? Então a gente tem que ter essa clareza e essa consciência. Então marquei essa reunião para fazer por vídeo ou por telefone. Primeira pergunta que você pode fazer é a seguinte: como você me conheceu? Né? A pessoa vai falar: ah, eu comecei a te seguir no Instagram, ou sei lá, alguém me indicou. É muito importante que você saiba de onde as pessoas vêm. Por quê? Porque você precisa ter lá um controlezinho, uma planilha, onde você anota de onde as pessoas estão vindo. Por que você tem que ter essa anotação? Para você saber se o seu Instagram está dando resultado, para saber se os seus clientes estão te recomendando para os amigos deles, para saber se você está começando a ficar conhecido na cidade, que as pessoas estão começando a te procurar. Né? Então entenda de onde as pessoas vêm. Depois você pode perguntar: por que você escolheu entrar em contato comigo? Né? Ou o que você gostou quando você olhou meu Instagram, seja lá. Você vai ouvir o que a pessoa vai te falar e isso vai ser mais um argumento de vendas. A pessoa vai te contar o que ela gostou no teu trabalho. Sei lá, gostei das imagens, gostei das cores que você usa, gostei do jeito que você fala, né? Enfim, lá no Arquiteto 10K, que é o meu treinamento fechado, eu ensino os alunos a criarem a sua Big Idea. O que é a sua Big Idea? A sua grande ideia, que tá relacionado com o seu posicionamento, para que eles realmente se diferenciem e se tornem profissionais super interessantes para os clientes. Então, eu já criei, né? A minha Big Idea eu construí há um tempo atrás. E como eu soube que a minha Big Idea estava de fato alinhada e funcionando, me tornando alguém diferente para que eu pudesse cobrar o valor que eu quisesse pelos meus projetos, né? Que realmente estivesse dando certo. Quando eu fazia essa seguinte pergunta: por que você resolveu entrar em contato comigo? Né? E aí os clientes começaram a falar: ah, porque eu percebi esse teu olhar mais humanizado, que tu realmente te preocupa em fazer um ambiente que seja a identidade do cliente e não as tuas ideias, o teu gosto, né? Porque na minha opinião, a arquitetura é eu traduzir o que é importante para o meu cliente e não o contrário. E não eu colocar lá uma poltrona porque eu acho que é melhor. Não, se não faz sentido para o meu cliente, não faz sentido para mim. É isso que eu e Yasmin acredito. Então, é sobre isso que eu comunico na minha rede social. Então, entender o seu porquê, né, demonstrar ele, é super relevante. E quando as pessoas percebem isso, fica ainda mais incrível. Depois, pergunte para ele: qual o projeto que você deseja? Né? É uma casa, é um apartamento, é um interiores, é uma loja, é um comercial, enfim. Depois, qual é o empreendimento ou o condomínio? Por que eu vou perguntar isso?
Porque eu preciso entender qual é a renda desse cliente, né? Onde é que fica esse lugar? Que tipo de projeto que eu estou tratando? Porque a pessoa vai te falar, eu quero fazer o projeto de um apartamento. Tá bom, mas apartamento, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Depois, qual é a cidade e o bairro, né? Talvez seja na sua própria cidade. O bairro é importante saber por quê? Porque existem os bairros de classe média, de classe alta, de classe baixa. Então você começa a entender com quem você está lidando. Depois, qual é a metragem, né? É importante eu entender o tamanho desse projeto. Depois, você já contratou um arquiteto? Como foi essa experiência? Essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque se o cliente nunca contratou um profissional, lá na sua próxima reunião de proposta, você vai precisar argumentar ainda mais, no sentido de ser ainda mais claro nas etapas de projeto, no funcionamento do seu trabalho, no que ele vai receber, né? Você vai precisar ser mais minucioso nessas informações, por quê? Porque essa pessoa nunca contratou um profissional. Então ela não sabe como funciona. Diferente se você pegar um profissional que já contratou. Então ele já tem uma ideia de como funciona o nosso trabalho. Se foi uma experiência positiva, melhor ainda. Se foi uma experiência negativa, é importante entender o porquê que foi negativa. E você pode perguntar. E a pessoa vai te falar. Foi negativa porque ela não me entregou no prazo. Foi negativa porque o projeto faltou informação e deu erro na obra. Tudo isso, presta atenção em mim. Tudo isso é munição para a sua próxima reunião. Porque aí você vai martelar que você cumpre prazo, que você tem cronograma, né? A pessoa faltou informação, você vai mostrar os seus projetos, você vai explicar a riqueza dos detalhes que você se preocupa. Tudo isso para literalmente assassinar toda e qualquer dúvida e insegurança desse cliente. Depois, qual é a sua expectativa, né? O que ele espera desse projeto? O que exatamente ele espera? Isso é muito importante você entender, porque senão você tem uma expectativa, ele tem outra, e aí no final não dá certo. Se possível, né, se você sentir a abertura, pergunte qual é a profissão dessa pessoa, porque isso também vai te falar muito a respeito dessa pessoa, né? A profissão fala muito sobre nós. Nós sabemos disso. E continuando nas perguntas, quantas pessoas estão envolvidas? Aqui eu falei dessa forma, mas para deixar um pouco mais generalista, tá? Mas quando eu falo aqui quantas pessoas estão envolvidas, caso seja, por exemplo, uma mulher entra em contato e ela tem um apartamento. Provavelmente ela tem um marido, né? Ela pode, claro, ser solteira, mas ela pode ter um marido. Os filhos. Então eu posso perguntar quantas pessoas irão morar nesse ambiente, nesse local, né? Ao invés de falar quantas pessoas estão envolvidas. Eu deixei quantas pessoas estão envolvidas porque pode ser um projeto de uma empresa, né? Pode ser comercial. Então fica um pouco mais generalista. Mas se você está falando com um casal que vai comprar uma casa, que vai fazer um apartamento, você pode perguntar, né? É uma família, né? Vocês têm filhos, enfim. Quais serviços você deseja? Isso é muito importante, gente, porque quando a pessoa ela entra em contato e ela pede por um projeto, ela é a maneira como ela se expressa, né? De novo, ela não é obrigada a entender a maneira como eu penso e falo como profissional. Para ela pedir um projeto, pode estar se referindo a projeto, obra, acompanhamento, execução, compra, tudo. Então, entenda o que exatamente ela quer. E aí, quando você perguntar isso, você vai já aproveitar e comentar a respeito dos serviços que você presta. Então, quais serviços você deseja, fulano? Porque aqui no meu escritório
Nós trabalhamos com consultoria, com projetos de interiores, com acompanhamento da obra, com, sei lá, execução da obra. Nós temos aí, né, com montagem da obra. O que exatamente você está buscando? Porque aí eu vou preparar uma proposta em cima da sua necessidade. E aí a pessoa vai falar: ah, eu quero um projeto, mas eu quero alguém que vai lá, contrate os profissionais para mim, ou eu quero alguém que visite a minha obra, ou eu não quero, eu só quero um projeto mesmo, eu que vou cuidar da minha obra, que vou contratar e por aí vai. E aí, né, você vai começar a balizar e entender o que ele realmente quer, explicar a diferença entre esses serviços, né, para que a pessoa entenda. Não adianta eu falar, eu faço projeto e acompanhamento, ou eu tenho projeto e execução de obra. Oi, do que se trata? O que é isso? Né? O que é acompanhamento? O que é execução? Qual é a diferença de cada um deles? Né? O que exatamente o cliente recebe quando ele contrata apenas o projeto? Até onde vai o seu trabalho? Né? Então, explique para ele as diferenças e, à medida que você entende o que ele quer, você oferece aqueles que se encaixam dentro da necessidade dele. Né? Então, por exemplo, ele vai falar assim: ah, pois é, a princípio eu quero só o projeto, mas eu também estou um pouco preocupado porque eu trabalho, né? Trabalho o dia todo. Fico pensando como eu vou contratar mão de obra, como eu vou fazer, estou um pouco preocupado com isso. E aí, se você tem esse serviço, você oferece. Não, fulano, bacana, legal, então eu vou te oferecer um serviço que eu tenho, que ele vai além do projeto. Né? Além do projeto, eu, sei lá, faço o acompanhamento da obra, contrato os profissionais para você e você não vai precisar se envolver com nada. E a pessoa fala: ah, gostei, bom, então pode orçar para mim essa opção. Entende? É uma conversa, eu estou conhecendo essa pessoa. Nesse momento eu não passei preço, eu não fiz levantamento, eu não saí de casa desesperada para ir até essa pessoa. Eu apenas parei alguns minutos do meu dia, do meu tempo, para conhecer essa pessoa. Entende o poder que você já está criando na cabeça dessa pessoa, a diferenciação que você está criando? Porque você não está sendo só mais um profissional que atira o preço para o cliente e ainda espera que vai fechar um projeto. Não, você realmente está entendendo a respeito desse cliente. Por quê? Porque você não vende coxinha na padaria, que a pessoa chega, escolhe qualquer uma e leva embora. Você vende algo muito superior a isso. E se você não tiver isso dentro de você, muito claro, não há Cristo que te faça fechar projetos, né? Tudo parte de nós, do quanto eu acredito no que eu faço, mas principalmente no quanto eu valorizo o que eu faço. Bom, depois, então, você vai fazer o quê? Você vai conversar com essa pessoa e vai perguntar para ela com relação à disponibilidade dela, né? Como seria a sua disponibilidade para as nossas reuniões? Né? Porque assim, agora, a partir desta conversa, eu vou preparar a sua proposta de projeto e eu preciso novamente de uns minutos do seu tempo para apresentar a minha proposta. E aí, se você faz a ligação por vídeo, seria muito importante que você fizesse ou uma reunião pessoalmente ou uma reunião por vídeo. Por quê? Porque o contato visual, ele contribui para a venda, né? Nós vendemos com todos os sentidos. Tanto o olhar, o tom da voz, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, tudo isso faz parte da venda, né? Que é basicamente a construção de rapport. Rapport é uma ferramenta das vendas que me ajuda com que eu me conecte com o cliente e isso contribui para que eu venda, tá? Então, você vai verificar a disponibilidade dessa pessoa para agendar uma próxima reunião. Pode ser no dia seguinte, pode ser 2 dias depois. O quanto antes você conseguir realizar, claro, é sempre melhor. Depois disso, peça para ele fotos, né? E a planta, se possível, caso ele tenha. Se não, peça fotos. Peça um vídeo, né, do que ele tá, do lugar, para que você possa preparar essa proposta, né? Um monte de gente me fala: Yasmine, mas como eu vou calcular um projeto se eu não sei a metragem que tem aquele ambiente?
E, gente, entenda uma coisa, você não precisa ir lá esticar uma trena para você conseguir fazer uma proposta. Você precisa entender o ambiente, sim. Você precisa ter uma noção de espaço, sim. Mas o que mais vai importar não é se o apartamento tem 95 metros ou se o apartamento tem 105 metros. Não é isso, na verdade, que vai importar. O que vai importar é o nível de projeto que a pessoa está buscando. Porque eu posso, por exemplo, pegar um projeto de 150 metros e o cliente ser uma pessoa extremamente minimalista, que ela não quer excessos, que ela quer, sei lá, um mobiliário de linhas retas, bem básico. Como eu posso pegar um cliente que quer um projeto de 150 metros quadrados e ele ser extremamente minucioso? Ele desejar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. O que mais vai pesar na hora de eu calcular as minhas horas naquele projeto? Vai ser o perfil daquele cliente, vai ser, né, a minúcia daquele projeto. Então, entenda isso. E para que eu entenda o nível de detalhes e o nível de projeto que a pessoa espera de mim, é importante que eu peça referências para ela, né? Então, me manda pelo menos algumas referências para mim, pelo menos ter uma ideia do que você gosta, né? Do que você espera do meu trabalho. Ali você já vai perceber, né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que o cliente te contrata para fazer uma cozinha. Uma cozinha com 15 metros quadrados, tá? E um outro cliente que te contrata também para fazer uma cozinha com os mesmos 15 metros quadrados. Agora, um deles vai te mandar referências de cozinhas muito clean, assim, aquela cozinha limpa, reta, sem muita informação, com bastante bancada, poucos armários. Já o outro cliente vai te mandar a foto de cozinhas provençais, né? Aquela porta trabalhada, aquele puxador que foi escolhido não sei aonde, luminária para cá, luminária para lá, portinha para cá. Qual é a cozinha mais difícil de projetar? A provençal sempre vai ser, porque ela tem muito mais informações. Entende? Então é isso que vai de fato pesar no seu projeto, no seu tempo de projeto. E não se tem 2 metros a mais, 3 metros a mais. Então desapega disso, porque isso não vai te ajudar em nada. Vamos lá. Antes da gente falar do modelo de proposta, vamos falar um pouquinho sobre os erros, né? Porque erros é sempre um problema na nossa vida. Erros cometidos. E esses erros, preste muita atenção, anote esses erros, cola assim, ó, cola na parede para você olhar para ele toda vez que você perder alguma proposta. Porque se você perdeu, significa que você provavelmente cometeu algum desses erros, né? E por que eu sei disso? Porque eu já cometi todos eles. Absolutamente todos esses erros a Yasmin já cometeu. Então, meus queridos, vocês também estão no risco de cometer. Faz parte. Estamos aqui para errar, para acertar. É assim mesmo. Mas, né, aproveite a nota para você não cometer eles, se possível. O primeiro erro, então, é, né, eu passar o valor pelo Instagram. Já te falei isso várias vezes aqui hoje, então nunca mais passe o valor pelo Instagram. Ah, Yasmin, mas o cliente está insistindo que ele quer o valor pelo Instagram, né, ou pelo WhatsApp, sem sequer falar comigo. Bom, nesse caso, eu recomendo que você não atenda essa pessoa. Ah, Yasmin, como assim eu vou perder o cliente? Você vai perder ele de qualquer jeito. Pode ter... Olha, a menos que você esteja trabalhando praticamente de graça, cobrando muito abaixo do que você deveria cobrar, você vai perder. Por quê? Porque a pessoa, quando ela olha o preço, ela não enxerga valor. E aí você pode ser uma pessoa maravilhosa, que vai dar o seu sangue, que vai fazer um projeto incrível e ela, ó, vai pouco se importar. Ela quer saber de pagar barato o projeto. Sinceramente, acho que você não merece esse tipo de cliente.
Então, outra coisa, né? Largar tudo e fazer o atendimento. Não, só um pouquinho. Você é um profissional de qualidade. Pessoas com qualidade não têm assim tempo para largar tudo e sair correndo. Não, você vai falar com essa pessoa e você vai agendar um horário. E você não tem todos os horários da semana livre. Entendeu? Você não tem esses horários todos livres. Você vai limitar essa pessoa a alguns horários. Ou você vai perguntar o melhor horário para ela. E você vai falar que vai se encaixar, que vai tentar desmarcar um cliente. É assim que trabalham as pessoas que são ocupadas, não é? As pessoas que têm escritórios de sucesso, elas não têm o tempo todo disponível. Mesmo que você não tenha nenhum cliente, você vai se comportar como se você fosse um grande arquiteto ou arquiteta que tem muitos trabalhos. Por quê? Porque aí você também vai transmitir uma certa autoridade para essa pessoa. Não, só um pouquinho, né? Porque, pensa só, a pessoa te liga, pergunta, posso falar com, posso, né, agendar um horário, sei lá. Ah, sim, que horário você quer? Hoje à tarde tá livre. Não vai soar bem, né? Isso não vai soar bem para você. Então, calma aí, marca o horário. Claro que pode se adaptar ao horário da pessoa, não tem problema. Mas, né, vamos dar uma dificultadinha. Depois, né, fazer levantamento no local. Pelo amor de Deus, minha gente. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu já falei isso. Não faça levantamento antes de assinar o contrato. E eu quero que você entenda por que você não deve fazer isso. Preste atenção comigo. Na primeira reunião, que são as perguntas que eu falei até agora, que são várias, o seu maior objetivo qual é? Conhecer essa pessoa, né? Entenda que você precisa conhecer o cliente para conseguir vender para ele. O seu papel nesse momento não é medir a casa inteira dessa pessoa. Porque, primeiro, isso vai causar um constrangimento gigantesco na pessoa. Que ela te chamou e você já está saindo, você já está trabalhando. Sim, você já está trabalhando. E está errado. Segundo, qual a imagem você acredita que transmite para uma pessoa? Você chega, já começa a trabalhar e nem recebeu para isso. Tá desesperado? Tá apavorado por um trabalho? Entende? Não é legal, não é uma postura correta. E sem contar que você vai se concentrar tanto em medição que você não vai conseguir enxergar quem é essa pessoa, como ela é, o que ela precisa, quais são as necessidades dela, quais são os medos, as inseguranças e por aí vai, né? Então você vai perder a chance de conhecer essa pessoa a fundo. Então não faça levantamentos, isso não vai contribuir em nada. Entende? Isso não vai contribuir em nada para o fechamento do projeto. Segundo, né? O próximo, não conhecer o cliente antes de passar o valor, que é basicamente o que eu acabei de falar. Outro ponto importante, ficar com dúvidas sobre o que realmente o cliente deseja. Se você tem dúvidas, liga para ele de novo e pergunta. Olha, fulano, tô aqui preparando a tua proposta, me surgiu essa dúvida, eu preciso te perguntar. Liga e pergunta, não tem problema nenhum, né? A pessoa tá ali, ela vai te responder. Ou manda um WhatsApp também. Outra coisa, não estruturar a sua proposta, e agora eu vou mostrar a estrutura de uma proposta para vocês, né? Não é simplesmente pegar uma folha aí de Word, escrever qualquer coisa de qualquer jeito, não. Tem uma estrutura. E também tem que ter uma apresentação bacana, né? Afinal de contas, você está vendendo o seu trabalho. E o nosso trabalho é muito baseado na estética, então cuidado. Segundo, né, erro, não tangibilizar o que você faz. Yasmine, como assim tangibilizar? Não adianta você falar para o seu cliente, eu vou te entregar um projeto de iluminação. Eu vou te entregar as plantas baixas, os cortes, as fachadas. Que cargas d'água é isso tudo? O que é um projeto de iluminação?
O que eu vou ganhar com esse projeto? Ah, eu vou te entregar a paginação de piso. O que é paginação de piso? O que eu faço com isso? Ah, não, é para você saber a maneira certa de colocar o revestimento. Só isso que eu posso falar? Será que eu não posso falar também que eu vou entregar um quantitativo, que com isso eu vou evitar que o cliente gaste muito mais com revestimento do que ele deveria gastar? Porque o empreiteiro foi lá e calculou errado? Ou porque ele mesmo foi lá e calculou errado? Será que eu não posso vender muito mais do que simplesmente falar que é um projeto de paginação? Sim, eu posso falar que é muito mais do que um simples projeto de paginação. E é dessa forma que eu devo tratar todos os demais projetos. Sempre com argumentos de vendas. Nunca simplesmente falar, ah, eu vou te entregar isso e aquilo. Tá, mas o que é isso e aquilo? É só uma folha de papel e um desenho. Aí você vai se resumir a fazer um desenho, entende? Quando você gera valor através do que você vai entregar, opa, aí a coisa muda de figura. A pessoa vai entender o valor daquilo ali. Então, sempre tangibilize. E, de novo, né? Quando for aquele cliente que nunca contratou um arquiteto, esse ponto é crucial. Por quê? Porque ele não tem noção do que você faz. Próximo ponto é não explicar o processo de projeto, né? E aí vai entrar as etapas de projeto e eu vou falar sobre isso também. A pessoa tem que entender o que vem primeiro, o que vem depois, como termina tudo, para que ela possa entender o processo e entrar naquele processo também, aguardar os prazos, né? Não ficar te cobrando, não ficar alterando o projeto na hora errada, não te causar uma série de dores de cabeça. Bom, antes da gente falar da proposta, atenção nessa frase, né? Quase 90% das decisões de compra são emocionais e não racionais. O que eu quero te alertar com relação a isso? Nós, seres humanos, nós não compramos por uma questão racional. Aí eu vou contratar a fulana porque ela é a mais barata. Sim, acontece quando eu não sei vender o meu trabalho, isso vai acontecer. Agora, quando eu entendo como tocar as emoções dos clientes, eu faço com que eles paguem muito mais do que eles gostariam de pagar pelo meu trabalho. Por quê? Porque eu conversei com as emoções dessa pessoa. Eu toquei o sonho dela. Eu mexi com o imaginário dela. E quando eu mexo com o sonho de uma pessoa, não existe limites. Né? Para pensar o seu sonho. Ou alguma coisa que você sonhava muito em comprar. E você foi lá, comprou. Depois de uns dias você parou e pensou, nossa, mas eu investi tudo isso nisso. Eu acho que eu sou meia doido da cabeça. Mas era o seu sonho. E quando é o seu sonho, você não mede esforços. Você vai fazer o possível e o impossível para conseguir atingir aquilo. E é dessa forma que todos nós compramos. Todos nós. É sempre a emoção, né? O meu sonho, o meu desejo, ou um grande problema que eu tenho que, meu Deus, eu preciso resolver a todo custo. E eu não vou medir esforço para isso, eu vou pagar mesmo. Então, anotem essa frase. Quase 90% das decisões de compra são emocionais e não são racionais. E aí vocês vão entender a proposta. Aqui é a proposta. Cadê? Aqui. Dentro do meu treinamento Arquiteto 10K, eu entrego o meu modelo de proposta, que ele é baseado nessa estrutura que vocês estão vendo agora. Bom, mas esse aqui é o modelo de proposta, é o meu modelo de proposta. Ele funciona para mim, ele me dá muitos resultados e traz muitos resultados para os meus alunos também. Então, ele é um modelo super bacana para vocês seguirem. Bom, de novo, né? O que eu escrevi ali? Modelo de proposta e abaixo desejo ou problema. Eu sempre vou me relacionar com os sonhos ou com os medos do meu cliente, sempre. Então é muito importante, quando eu faço aquela primeira reunião lá,
eu entender quais são os motivadores, né? O por que o cliente está procurando um arquiteto. Ele tem um problema sério, ele tem um grande sonho, o que está movendo ele? Porque tudo isso vai te ajudar aqui nessa estrutura. Bom, então a proposta começa com uma capa e uma apresentação. É importante que tenha uma capa bonita, né, uma imagem bacana, algo que descreva o teu trabalho, a tua identidade. Também é importante que após essa capa tenha uma apresentação. Uma foto sua, né, uma explicação sobre o que você acredita, sobre as suas características, suas qualidades, né? Para quê? Para que eu trabalhe a curiosidade desse cliente. Para que eu traga uma sensação de, olha, essa pessoa é interessante, quero saber mais. Quero conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, ela vai ler a respeito de você, do seu trabalho. Depois vai vir o escopo. Por quê? Porque na hora do escopo, eu vou mexer com a ansiedade desse cliente. O escopo, o que é? Exatamente o que eu vou entregar, né? Então, por exemplo, vai ser um projeto de interiores, então vai ser planta baixa, planta de layout, detalhamentos de mobiliários fixos, detalhamentos de móveis soltos, iluminação, que mais? Quantitativos, né? Sei lá, visitas à obra. Eu começo a descrever tudo que ele vai receber para quê? Para criar uma ansiedade positiva sobre o seu trabalho. Nossa, olha quanta coisa ela vai me entregar. E à medida que você mostra o que você faz, o que você vai entregar para ele, que você cria essa ansiedade positiva, você vem para o próximo ponto, que é os exemplos, que é o tangibilizar. Que é fazer o quê? Com que essa ansiedade positiva, ai meu Deus, eu preciso desse projeto, meu Deus, esse profissional vai me entregar tudo isso. Nossa, que incrível o trabalho dele. Ele só vai ter essa conclusão, né? Porque eu gero ansiedade e aí eu posso simplesmente gerar ansiedade e desconectar essa pessoa, ou eu posso gerar a ansiedade e alimentar essa ansiedade de forma positiva, claro, fazendo com que a pessoa sonhe com esse projeto. Como eu faço a pessoa sonhar com o projeto? Mostrando exemplos. Então, eu vou falar da iluminação, eu vou fazer o quê? Eu vou tangibilizar. Imagina só uma iluminação aconchegante, né? Você me comentou que adora cozinhar. Então, normalmente, né, nas bancadas, a gente trabalha uma iluminação bacana para trazer, né, aquele ambiente intimista. Aí você pega os sonhos e as dores que ele te falou lá na primeira reunião e começa a tangibilizar na sua proposta. Nossa, eu lembro que você me falou que na sua última obra você teve uma série de problemas com seu azulejista, né? Ele foi lá e calculou uma quantidade muito maior. Não, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no meu projeto. Aqui você vai enxergar, primeiro, né? Mostra um 3D bonito. Você vai enxergar o revestimento pronto, instalado. Olha que bacana que ficam as imagens. Imagina um ambiente desse na sua casa, né? Tangibiliza a quantidade, gente, a quantidade de detalhes que eu vou te entregar. Começa a conversar com esse cliente, com os sonhos dele, certo? Rose, o cliente não é muito indisponível. Isso é crença, gente, limitante que nós temos, tá? Pensa comigo, tá? A pessoa vai contratar um arquiteto para mobiliar o apartamento dele. Essa pessoa não tem disponibilidade para te explicar o que ela quer. Você realmente acha que ela vai contratar um projeto? Ela até pode contratar, mas ela vai alterar esse projeto 1000 vezes, porque se ela não tiver tempo para explicar para o arquiteto o que ela quer, ela não vai ficar satisfeita com esse trabalho. E aí vai gerar uma série de problemas. Então, cuidado, gente, com as crenças limitantes que vocês criam para vocês. Entende? Muito importante.
Bom, depois dos sonhos, né, depois da ansiedade, a gente vem para as responsabilidades. Aqui eu vou trabalhar os medos desse cliente. Sim, assim como eu vou sanar os medos dele, eu também vou provocar os medos que ele sente. Por quê? Porque eu quero que ele saia da reunião e entenda o quê? Que a solução da vida dele sou eu. Não existe outro profissional. Então, aqui nas responsabilidades, eu vou falar que eu entrego um cronograma, onde ele vai saber os prazos que ele vai receber cada projeto. Eu vou falar para ele, sei lá, que tem uma vistoria na obra. Eu vou explicar tudo aquilo que é minha responsabilidade e que ele vai ter como benefício essas responsabilidades. Né? Por exemplo, vou fazer o projeto de uma casa, eu vou contratar um engenheiro que vai fazer o projeto, eu vou revisar e por aí vai, certo? Responsabilidades é para mim trabalhar os medos dessa pessoa, tanto de forma positiva para acalmar ele, né? Então eu também vou acolher, não se preocupe que a gente vai cuidar de tudo, vou cuidar disso, daquilo. E também vou trabalhar para provocar os medos dele. Por quê? Porque acontece muitas vezes de contratar um profissional que não tem qualidade, né? E aí ele morre de medo que não vai dar certo com você. Então você tem que também acalmar isso nele. E aí, por último, eu vou falar o preço. Entende que é só no final que eu falo de preço. Por que eu tenho vários alunos que me falam? Yasmine, hoje quando eu faço a apresentação da minha proposta, o que chega lá no final, o cliente fala, nossa, eu achei que ia custar muito mais caro. Nossa, eu vou fechar o projeto contigo imediatamente, porque eu achei que seria muito maior o seu valor. Por quê? Porque a pessoa ancorou cada um desses passos. Entenda que isso é ancoragem de venda. Eu vou trabalhando a mente do meu cliente para que quando eu chegue no valor, pareça muito menor do que de fato ele é. Agora, se você pega esse modelo aqui que eu tô te mostrando, joga no WhatsApp e manda para a pessoa, vocês realmente acreditam que ela vai ler toda essa proposta, vai entender, porque ela vai ter que olhar um projeto técnico e vai ter que tirar as conclusões dela? Não, ela não vai entender. Ela vai rolar até o final da proposta e vai olhar o preço. E acabou. Nesse momento, você é apenas um número na cabeça dela. Você não é alguém que gerou valor. Então, esse é o problema de enviarmos um orçamento, de não apresentar uma proposta. É só mais um preço. E aí você escolhe, você pode ser aquele profissional que fica lá só brigando por preço, ou você pode, a partir de hoje, ter um novo posicionamento e entender que você tem valor. Assim como a sua hora tem valor, a hora do seu cliente também tem, e para isso você vai apresentar o seu trabalho. Afinal de contas, ele não está comprando qualquer coisa. Ele está comprando, talvez, o apartamento dos sonhos da vida dele, né? Ele vai fazer um investimento altíssimo. Ele que vai ter que conviver com aquele ambiente para sempre, não é você. Então, vamos se valorizar, gente, antes de qualquer coisa. Quem não tem escritório, né, como faz a reunião? Marca uma ligação por Zoom, faz da sua casa, do seu quarto, do seu espaço, não tem problema nenhum. Ou você pode marcar em um café, ou você pode ir até a pessoa, né? Vai até a empresa dela, vai até a casa dela. Isso não é nenhum impeditivo, tá, gente? Hoje eu trabalho basicamente em 2 cidades. Uma delas fica a 120 quilômetros de onde eu moro. Eu não tenho escritório físico lá e eu tenho muitos clientes lá. Por quê? Porque eu me desloco e atendo os clientes lá na casa deles, num café, num restaurante. É super tranquilo. Isso não impede que você feche projetos. Bom, mas agora chegamos na parte boa, né? Fechei o projeto, Yasmine, uhul, deu certo, o cliente gostou, fechou comigo. E agora, o que eu faço? Calma, vamos fazer a coisa do jeito certo para não ter problema lá na frente. Primeira coisa é fazer o seu contrato. Por favor, ninguém jamais comece
um trabalho, um projeto sem contrato, gente, não dá. Segundo, cronograma, né? Monte o seu cronograma padrão, bonitinho, com as datas, né? A reunião de briefing, depois eu vou falar das etapas de projeto, que é mais ou menos o modelo do cronograma. Entrega esse cronograma junto com o contrato, porque isso vai ser bem importante para você passar essa credibilidade e essa segurança para o cliente, certo? Quantas reuniões antes do cliente fechar o projeto? Na verdade, são duas, né? Uma inicial, que pode ser por telefone mesmo, não precisa necessariamente ser uma reunião, e a de apresentação de proposta. Bom, deixe claro para o cliente as etapas, né, do projeto. O próprio cronograma, ele já define as etapas. Como você vai entregar para ele, você já vai explicar. Próximo ponto, né? Cuidado com a forma de pagamento. Sempre pegue uma entrada. Sempre, gente. De 20% a 30%. Pegue uma entrada, tá? É necessário contrato para consultorias? Sim, gente. Para qualquer coisa precisa de contrato. Por quê? Porque você não sabe se a pessoa vai ser honesta com você, né? Se ela vai entender exatamente o que você está vendendo. Então, claro, para uma consultoria pode ser um contrato bem mais básico, mas é importante. Depois, você tem a reunião de briefing, né, e de levantamento. Você pode realizar junto no dia da assinatura do contrato, se você tiver tempo, né, se for possível. Se não, assina o contrato e marca um novo dia para o briefing e para o levantamento. Eu, sempre que possível, faço tudo no mesmo dia. Fica mais fácil, né? Faço lá o levantamento, faço a reunião com o cliente, já assino o contrato, recebo a entrada e tá tudo certo. Depois, os demais pagamentos, vocês têm algumas possibilidades, né? Vocês podem fazer o pagamento vinculado à entrega de cada etapa. Então, por exemplo, dia 10 de maio eu vou apresentar o estudo preliminar. Dia 9 o cliente deposita. Ou eu posso fazer no cartão de crédito, ou eu posso fazer pagamentos via boletos ou via cheque, né? São algumas opções que nós temos, certo? E aí, depois disso tudo, vai de fato iniciar o projeto. E aí, vamos lá para o projeto agora. Quais são as etapas, então, de projeto? É muito importante que você siga pelo menos essas etapas que estão aqui. Por quê? Porque elas vão evitar que você tenha retrabalho, que o cliente solicite alteração de projeto quando você já estiver trabalhando no executivo. E aí vai te gerar uma demanda gigantesca de desenho que você não previu nos seus custos, que como consequência vai te diminuir lucro ou talvez te deixar no prejuízo, né? Muito cuidado com isso. Então, dentro das etapas, primeiramente eu vou ter o briefing, né? Então eu tenho ali o briefing, que é aquela reunião. Inclusive, nós vamos ter uma aula sobre briefing, acho que semana que vem, gente. Vai ter o briefing, né? Vou lá, vou conversar, vou mostrar fotos, vou fazer o levantamento, né? Tudo certo. Depois disso, eu primeiro vou desenhar o layout do projeto. Faça primeiro um layout de projeto, tá? Para aprovar com o cliente. Porque senão, gente, ele pode gerar muitas alterações se você não aprovar primeiro a disposição. Então, primeiro faça uma reunião para mostrar isso para ele, aprove isso com ele, e aí depois você segue no projeto, tá? Com relação ao contrato, gente, sim, a gente tem advogado, né? Dentro do Arquiteto 10K, tem o contrato que foi feito por um advogado e tem uma aula também com um advogado especialista. Ele trabalha dentro do conselho do CAL, né? De um dos CAUs do Brasil, e ele deu uma aula pra gente super bacana lá. Bom, depois do layout, cliente aprovou, aí você vai começar o estudo preliminar. Aí você vai trabalhar na planta, né, no mobiliário, enfim, seja lá o que for. Vai fazer as imagens e vai marcar uma nova reunião para apresentar para ele.
Você vai fazer a apresentação e muita atenção nesse momento. Você vai falar para o cliente o seguinte, né? Depois que acabou a reunião. Agora, fulano, o seguinte, eu vou deixar esse projeto com você. Você fica com ele por alguns dias. Normalmente, lá no meu cronograma, eu já defino mais ou menos quanto tempo são, como uma sugestão, tá? 5 dias, 4 dias. Se ele passar disso, ok, né? Às vezes acontece, mas eu sempre tento limitar ele para que consigamos manter os prazos que foram pré-estipulados, tá? Mas esse aqui é o ponto-chave, tá? Para vocês simplesmente acabarem com todo e qualquer retrabalho nos projetos. Você vai deixar com esse cliente o projeto e você vai falar para ele o seguinte: fulano, você precisa olhar o projeto com mais calma. Eu quero que você avalie se ele realmente está te atendendo ou se você quer fazer alterações, certo? Se você desejar alterações, se forem pouquíssimas coisas bem pontuais, você até pode me passar pelo WhatsApp que eu vou alterar e vou te mandar de novo. Se forem muitas alterações, faça uma reunião e pontue com ele exatamente o que são essas alterações. Porque às vezes, gente, a pessoa manda uma mensagem e fala assim: pois eu não gostei da cozinha. E aí você fica lá descabelado, alterando a cozinha, só que você não sabe exatamente o que ele não gostou na cozinha. Então marca uma reunião com ele para entender o que ele não gostou. Porque às vezes eles falam isso, gente, e aí chega na hora da reunião, você pergunta: tá, mas o que exatamente você não gostou? Pois é, eu não gostei do puxador. Esse puxador tá me incomodando. E aí você ia se escabelar, mudar toda a cozinha e na verdade ele só tava falando do puxador. Isso é real, gente, acontece, tá? Então, faz uma reunião para entender mesmo o que ele quer modificar. Sobre limites de alterações, eu tenho em contrato que eu altero 2 vezes o estudo preliminar e altero 1 vez a renderização. Se eu não me engano, é isso que está no contrato, inclusive do curso, como modelo. Certo? Então, limite também as alterações. A apresentação do estudo pode ser online ou presencial. Jéssica, tanto faz, tá? Eu faço online e faço presencial. Não, para mim não tem muita diferença. Os clientes super topam, assim, é bem tranquilo. Então, realmente, se for possível presencial, é legal para ter mais contato com essa pessoa. Mas se não for, também não vai ser um impedimento. Bom, nesse momento também, você vai falar para o cliente o seguinte, tá? Olha, fulano, eu só vou dar seguimento para o projeto executivo quando você aprovar o estudo preliminar. Então, enquanto você não tiver certeza do que você quer, eu não vou dar seguimento para o próximo projeto, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas mostram o projeto, entregam para o cliente o estudo preliminar e no outro dia já começa a fazer o executivo e o cliente nem olhou o projeto direito ainda. E aí você tá lá, né, com tudo pronto e o cliente começa a alterar o projeto. E aí vem os problemas bem sérios, porque você não contabilizou nos seus custos essa série de alteração de projeto, né? Mas isso vai sair do teu lucro. Certo? Normalmente as reuniões com os clientes são no seu escritório ou na casa dele. Varia, viu, Camila? Tem clientes que vêm no meu escritório e a grande parte, principalmente agora com a pandemia, eu tô fazendo online e alguns eu até vou até a casa deles, tá? Mas a grande maioria tá sendo online no momento. Bom, depois o cliente aprovou, me falou: ok, Yasmin, é isso mesmo que eu quero, não vou alterar mais, pode seguir no projeto executivo. Aí eu vou trabalhar no executivo. Vou desenvolver o executivo. Se tiver aprovação em algum órgão, né? No caso, se for uma casa, alguma coisa assim, alguma edificação, ou um consultório que tem que aprovar na Anvisa, né? Enfim, eu vou fazer essa aprovação, vou montar o executivo, tudo de forma concomitante, né? E aí, terminei o projeto, vou marcar com esse cliente a entrega desse projeto.
Então, marca uma reunião com ele, faça a entrega, né? O que é fazer a entrega? Não é entregar para ele o projeto lacrado, não. Explica o projeto para ele, porque ele é uma pessoa leiga. Então, mostra para ele onde é que estão cada uma das pranchas, né? O que compreende cada prancha, onde é que ele vai encontrar tal e tal informação. Faça uma explicação, fica legal, fica bacana isso. Mostra para ele, né? Entrega o projeto, entrega um presentinho, né? Eu acho que é muito legal a gente presentear o cliente quando finaliza o projeto. Então, entrega um mimo também. E está pronto, né? Fechou o seu ciclo. Se você tiver acompanhamento de obra, vai entrar acompanhamento de obra também. Se você tiver obra, vai entrar obra, né? Mas aqui eu vou me manter em projetos. E eu acho legal também, esporadicamente, depois que você entregou o projeto, 30 dias depois, mandar uma mensagem para o cliente, perguntar: olá, fulano, tudo bem? Você já começou a executar o projeto, né? Como é que tá sendo? Tem alguma dúvida? Como eu posso te ajudar? Fica ali mantendo contato com o cliente, até porque é importante que você crie seu portfólio. Então é legal estar em contato com esse cliente para depois fotografar, né, e tudo mais. Que tipo de presente? Olha, gente, eu já entreguei de tudo um pouco. Já entreguei espumante, já entreguei cesta, já entreguei cheirinhos, né, aqueles aromas. Já entreguei chocolates. Alguma coisa que tem algum significado para você, assim, que você ache bacana, né? Não existe regra de presente. E também a entrega do projeto, eu sempre faço uma via impressa. Já existem alguns escritórios que nem estão mais entregando de forma impressa, por uma questão assim de sustentabilidade. Eu ainda entrego, né? E entrego também um pendrive com todos os projetos. E mais o mimo, né? Então, normalmente eu tenho uma sacolinha do escritório. Então, é legal você criar o seu padrão, a sua maneira de entrega, porque fica legal, fica profissional, fica bacana. Certo, meus queridos? Então, basicamente, esse aí é todo o nosso processo de projeto, né? De construção de atendimento ao cliente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ficamos por aqui, nos vemos aí numa próxima e até mais!